e acompanhei atentamente a exposição do Josias, com a qual eu concordo integralmente. Realmente nós estamos vivendo tempos muito difíceis, assustadores, e eu acredito, assim como o Josias, que esse segundo cadáver ainda está respirando, mas em breve vai aparecer, né? Infelizmente, a escalada da violência é uma realidade da qual nenhum de nós pode se afastar, né? Doutor, o senhor trabalha com a hipótese de violência política. Eu queria que o senhor também pudesse nos contar o que se sabe até o momento a respeito da investigação desse caso. Na verdade, a violência política é assassinato, né? Nós precisamos dar nomes às coisas, né? Não podemos tratar isso de outra forma. É um assassinato frio, inclusive de um policial penal federal, alguém que tem uma arma e que, em tese, tem condições, inclusive psicológicas, para utilizar esse instrumento, né? Que pode, como de fato aconteceu, tirar a vida de alguém, né? É uma situação muito grave. Nós não podemos esquecer que no Brasil, nos últimos 3 anos, esse governo dobrou o número de civis armados. Só no último ano foram 200 mil pessoas que tiraram porte de arma, né? E essa escalada da violência não é um episódio isolado, né? É por isso que a gente fala em escalada, evidentemente. Nós tivemos o episódio da Bahia, de um capoeirista, um mestre de capoeira, o Moa, que foi morto em 2018 por conta de violência política, né, de assassinato. Tivemos um episódio de um idoso que foi brutalmente assassinado por um bolsonarista em 2019, em Camboriú. Enfim, não são episódios isolados. Agora, só quero lembrar o seguinte, há uma diferença enorme, né? Alguns setores da imprensa ousam, e eu acho que é ousadia, talvez o melhor termo, dizer que isso é fruto de uma polarização. O PT disputou com o PSDB as últimas eleições presidenciais, praticamente todas, com exceção dessa de 2018, que saiu um pouquinho da curva, e nunca houve, nem de um lado nem de outro, nada parecido. Havia respeito. Claro que o clima político das disputas sempre foi um clima muito acirrado, havia ofensas verbais de um lado, de outro, mas nunca houve nenhuma ameaça à integridade física de quem quer que fosse, né? Nós não nos sentíamos ameaçados, nem de um lado nem do outro, né? Em São Paulo, por exemplo, nós perdemos, recentemente o ex-presidente Lula relembrou esse episódio 4 vezes, para hoje nosso vice, né, nosso pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin, então governador, né, pelo PSDB, e nunca houve nenhum episódio de violência, né? Então nós não podemos deixar de registrar isso, né? A história está aí para confirmar o que eu estou dizendo. É muito preocupante essa situação, né? E a fala do presidente Lula não pode ser tirada também do contexto, né, Gabriela? Porque os fatos, enfim, que se sucederam aquele triste episódio, que deve ser repreendido com veemência, qualquer tipo de violência, estavam colocados num determinado específico contexto que é completamente diferente Agora, desse que nós estamos falando. Marco Aurélio, nós estamos vivendo essa conjuntura encrespada aí, sobre a qual nós estamos comentando aqui, e num ambiente assim, os líderes políticos eles precisam agir para desintoxicar, né, para trazer a conjuntura para uma atmosfera de normalidade. Já está entendido que o Bolsonaro não vai fazer esse movimento. Agora, neste final de semana, o Lula teve uma oportunidade para se diferenciar. E essa declaração dele sobre o Maninho, nós estamos falando de um empresário que estava ali despejando impropérios na frente do Instituto Lula. Você podia reagir a isto de várias maneiras, botar segurança para afastar o sujeito e tal, não da maneira como fez o Maninho do PT, empurrou o sujeito, agrediu, o cara bateu com a cabeça num para-choque de caminhão, foi parar numa UTI. Quando o Lula elogia o personagem, ele, de alguma maneira, está como que condescendendo com a violência, ele está como que coonestando um ato que resultou numa agressão que levou o sujeito a ser preso e está aí como réu num caso de homicídio, né? Não acha que também foi impróprio o comentário do ex-presidente Lula? Ele não perdeu uma oportunidade de dar aí um exemplo, pelo menos pelo silêncio, né? Essa manifestação de apoio, de apreço pelo Maninho, não foi um erro? Eu acredito que não, Josias. Eu acho, com toda franqueza, que a fala dele foi tirada do contexto. Eu acompanhei os fatos à época e nós sabemos muito bem o que aconteceu. A imprensa conta uma parte da história, né? Naquela época havia uma ameaça real de invasão ao Instituto Lula e uma agressão a um número enorme de petistas que estavam solidarizados com o ex-presidente Lula por conta da perseguição implacável que ele sofreu, com objetivos políticos e eleitorais, promovidas por agentes de Estado, coordenados por um juiz criminoso, que tinha e sempre teve um projeto político. Esses militantes se solidarizaram ao presidente Lula e fizeram um cordão para defender a integridade física do presidente e a integridade do Instituto Lula.
Foi isso que aconteceu naquele dia. É evidente que o episódio do empurrão foi uma estupidez, deve ser repreendido, não há a menor dúvida. Agora, imaginar que o vereador tinha a intenção de matar com um empurrão um empresário, quer dizer, realmente aí é fruto, cá entre nós, da imaginação. Até não imagino que ele tivesse tido a intenção. Foi uma fatalidade, ele não mas aconteceu. Aconteceu, mas aconteceu. É um fato. Agora, o ex-presidente sabe o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu. Ao elogiar, ao se solidarizar, ao agradecer, ele não desprezou o ocorrido? Porque... Eu entendo que não, Josias, com toda a franqueza, eu entendo que ele estava dialogando com um conjunto de pessoas que permaneceram na defesa intransigente do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, que foram alvos preferenciais da instrumentalização do sistema de justiça. Eu não acho que ele falou desse episódio. Ele se referiu, e a fala dele foi clara, a Gabriela colocou aqui, ele se referiu à solidariedade desse vereador, e eu acho que ele estava se referindo ao fato desse vereador, desde o primeiro momento, ter se manifestado na defesa dele, ex-presidente Lula, e também do Partido dos Trabalhadores e dos seus demais milhares de militantes. Nós estávamos sofrendo ameaças reais. Você lembra que era muito difícil sair às ruas? Eu mesmo fui vítima de uma agressão covarde na Avenida Paulista, estava com o então ministro da Justiça, e fomos acantonados numa livraria Cultura, inclusive a UOL, à época, deu imagem sobre isso. Nós fomos brutalmente, enfim, agredidos por uma horda de bolsonaristas que já se somava a tantos outros setores para tentar, de alguma forma, tirar o Partido dos Trabalhadores da disputa de 2018. Então, nós sentimos na pele, né? Nós sabemos muito bem como é. Agora, que a sua fala é importante a respeito disso, mas a gente não pode excluir uma das coisas, né? Que foi, realmente, tinham lideranças ali do PT sendo ameaçadas, mas a resposta foi com violência, e violência física que levou uma pessoa ao UTI. A resposta foi um empurrão que não deveria ter acontecido em hipótese nenhuma, ninguém tem dúvida disso, o presidente Lula e o próprio vereador não tem dúvida disso. Não há a menor dúvida que ele próprio faz a autocrítica desse comportamento dele. Nunca houve intenção de, com um empurrão, né, matar, na verdade, o empresário. E vamos lembrar, gente, na verdade, houve, de forma equivocada, uma reação, mas uma agressão que foi iniciada pelo próprio empresário. Uma reação que não deveria ter acontecido, eu quero aqui repetir. Mas a imprensa contou uma parte da história. Vamos lembrar que estavam tentando invadir o Instituto Lula, o empresário estava lá, vários colegas de vocês acompanharam isso, chutando a porta do Instituto. As ofensas não eram só verbais, havia realmente um risco à integridade física de quem estava trabalhando no Instituto, do próprio ex-presidente Lula, que estava ali, e dos militantes que estavam se solidarizando ao presidente Lula numa manifestação pacífica, absolutamente pacífica. O sujeito vai à nossa casa, digamos assim, nos agride, chuta o nosso portão, e é claro que isso não justifica o empurrão, eu não tenho a menor dúvida. Eu reagi no episódio da Paulista, tentando, de alguma forma, fazer com que essas pessoas voltassem à razão. Eu não dei empurrão em ninguém, eu recebi vários. As pessoas, na verdade, têm seus recursos para dar suas respostas. Agora, comparar, num episódio como esse, nós tivemos o assassinato de um mestre da capoeira em 2018, nós tivemos um assassinato de um idoso em Camboriú por um bolsonarista, o Fábio, de 44 anos, um lutador de jiu-jitsu. Tivemos ontem um assassinato brutal de um pai de família pai de 4 crianças, que estava comemorando o aniversário, um guarda civil. Então, assim, nós não podemos confundir as coisas, porque senão nós vamos colaborar com esse discurso do Bolsonaro.